E ele falando para mim que ele não preparava um sermão. Deus revelava na hora. Ele falava, estou aqui para pregar ainda e não sei ainda o que eu vou pregar. Durante o louvor, E você, como pastor da igreja, dá um medo terrível, não dá? Deus vai me revelar. Na hora eu fiquei, meu Deus do céu, né? O que vai dar aí, né? E realmente não deu certo, né? Aquela pregação naquele dia não foi tão contundente, vamos dizer assim, tão espiritual como deveria ser, né? Olá, querido, seja bem-vindo a mais um Flechas Cast. Tem sido bênção demais poder compartilhar da palavra de Deus em diversos assuntos, né? Nós já tratamos de muitos assuntos aqui e se você quiser saber mais, se inscreva aqui no canal da Koinonia, curta, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Para você que vai ver depois, esse podcast está sendo gravado no mês que foi comemorado o Dia do Pastor. Muitas pessoas almejam ser pastor, outras pessoas gostam dos pastores, outras pessoas não se veem nunca no ministério pastoral e outras pessoas criticam o trabalho dos pastores. Bom, mas nesse podcast aqui nós vamos falar a respeito desse assunto, o ministério pastoral. Então, não perca. Se você tiver algum comentário, coloque aí embaixo. Depois a gente vai estar respondendo os comentários. E seja também um participante, tá bom? E hoje eu tô aqui com o pastor Daniel Ruzisca. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Prazer estar com você aqui. O pastor Daniel Ruzisca hoje está aqui na Koinonia, mas tem uma longa caminhada no ministério pastoral. E eu queria começar falando a respeito disso, pastor. Fala um pouco da sua caminhada pastoral para nós. Ok. Boa noite, Pai do Senhor. É um prazer estar aqui. Um pouco difícil, né, pastor? Porque você não está habituado a esse ritmo. Nosso ritmo é mais de campo, mais de tribuna. E quando nós nos deparamos num estúdio, às vezes ficamos um pouco, eu não diria tímido, um pouco temeroso. Mas nós estamos falando aqui um pouco sobre a vocação pastoral, chamado pastoral, o que é o ser pastor, né? Por que somos pastores? Por que nos tornamos pastores? Então são por diversas razões, motivos, motivações, que isso acontece na vida de um pastor. Eu, por exemplo, eu não tinha vocação para o pastoreio. Também não tinha chamado. Começamos a fazer um culto na nossa casa com um pastor que se tornou uma igreja posteriormente. E num determinado dia, aquele pastor, num domingo, despediu a igreja e disse que a responsabilidade passaria a ser minha e da minha esposa na época. E eu nunca tinha pregado, eu não tinha nada disso. E as pessoas, eu quis despedir as pessoas, a pessoa falou, não, fica e vamos caminhar juntos. Ou seja, eu dormi ovelha e acordei pastor. Quanto tempo faz isso? Isso foi há 25 anos atrás, 25 né? anos. Então foi algo assim diferenciado, né? Claro que depois de tudo isso, dessa responsabilidade cair sobre as nossas costas, vamos dizer assim, né? O peso do pastoreio, a responsabilidade com pessoas, corremos atrás, vamos nos preparar, vamos buscar recursos. Eu nunca havia pregado. Então, foi difícil. Na verdade, foi empurrado para o ministério. Empurrado. Foi. Às vezes eu até pergunto para mim mesmo, foi vontade de Deus isso ou foi provação, né, de Deus? Porque foi um momento difícil, um momento de muito temor. Eu tinha conhecimento bíblico, sim, isso a gente tinha, minha esposa também, mas não tínhamos a prédica, eu não tinha eu sempre tive facilidade de falar em público, porque já fui professor, e sempre trabalhei com pessoas, então trabalhei em multinacional como instrutor de treinamento, então eu estava sempre me comunicando, então essa facilidade da comunicação eu a tinha.
mas numa comunicação espiritual já era diferente, né? Então houve a necessidade de correr atrás da capacitação, não é? Ali foi um momento bem difícil. Bem difícil, bem trabalhoso, né? Trabalhoso, exaustivo, né, também, porque eu tinha a minha ocupação secular, o meu trabalho, que tomava o meu horário das 8 da manhã às 6 da tarde, e aí vem a responsabilidade de assumir a igreja e depois de fazer um seminário também, né, no horário noturno, né? Porque tem tudo isso, né? A gente ouve muitas pessoas dizer assim, eu quero ser pastor, ou querer, e o ser é uma distância muito grande, né? Muito grande. Porque a gente precisa entender qual é o nosso chamado, se é verdadeiramente aquilo que Deus nos vocacionou, né? Porque é o que acontece, às vezes a gente acaba indo por uma necessidade, e aí o trabalho é quase dobrado para se identificar naquilo que agora o Senhor tem para a sua vida, né? Isso foi algo que, quando começou a acontecer, e eu tive a oportunidade, eu morava em São Paulo, a igreja era em São Paulo, e eu acabei vindo fazer seminário aqui em Mogi das Cruzes, né? E nós fazíamos o seminário aqui segunda, quarta e sexta, e nós tínhamos culto na igreja terça, quinta e domingo. Então o seminário teológico naquele momento foi assim um bálsamo, né? Foi algo que preencheu aquela lacuna de necessidades de exposição da palavra. Então nós víamos para o seminário, eu e a minha esposa, e aquilo que nós recebíamos como aula na segunda, nós pregávamos na terça, né? O que recebíamos na aula da quarta, pregava-se na quinta, e o que recebia na aula de sexta-feira, pregava-se no domingo. Então foi assim um auxílio, né? No momento o seminário ali, na busca da capacitação, para não deixar aquele grupo de pessoas que resolveram ficar com a gente apesar das circunstâncias. Então o seminário preencheu essa necessidade, facilitou a nossa vida no período. Bastante, né? Nossa, era algo fabuloso, porque a aula é uma pregação, né? Tinha um tema da aula, versículos, né? Uma ministração, e a gente anotava tudo, escrevia tudo, porque no outro dia era só repassar, refazer aquilo de forma de um sermão. Então foi muito bacana. E é interessante quando a gente entende claramente esse chamado de Deus, né? Eu, desde o momento que eu me converti, eu sempre achei muito bonito o ministério pastoral. Porém, eu sou muito tímido. E pode parecer que não, né? Não tem parece. Gente que fala assim, tem gente que fala, não, você não é. Eu falo, eu sou extremamente tímido. E continuo, eu tenho uma batalha diária contra essa questão da timidez, né? Porque já fui chamado de orgulhoso, porque, soberbo, porque ele fica lá no canto dele, quieto na dele. Não, mas sou tímido mesmo, eu tenho muito aquela conversa de táxi, né? Sim. Agora de Uber, oi, tudo bem? Tudo bem? Frio hoje, né? Frio. Vai chover, né? E eu parece que eu não consigo ainda, até hoje ainda eu tenho muita timidez. Mas já fui 1000 vezes pior que isso. Então, quando eu entendi que Deus estava me chamando para um ministério, eu falava assim, eu posso ser qualquer coisa menos pastor, porque eu não me vejo pregando, eu não imagino pregando, eu não sei o que vai acontecer se eu subir num púlpito para pregar. Então eu comecei a servir na igreja como obreiro. Eu tinha sofrido um acidente de moto, então eu fui fazer meio que fisioterapia na igreja, fui ajudar o pastor a pintar a igreja estava inaugurando, e eu fui lá ajudar o pastor a pintar, e num culto a pastora da igreja, ela falou, olha, eu vejo você com um chamado pastoral. Eu falei, mas de jeito nenhum, eu posso ser qualquer coisa. O diácono menos pastor. Que vai ficar escondido lá no canto, né? Menos pastor. Mas eu vi que Deus foi me empurrando para o ministério. E aí eu vi que Deus tinha um propósito além daquilo que eu já fazia para o reino. E aí Deus foi confirmando esse chamado pastoral dia após dia, mas eu não me enxergava, eu não me via pronto para isso, até o dia que eu tive uma clareza muito forte no meu espírito que era para isso mesmo que Deus me chamou. Então hoje tem pessoas que falam para mim assim, pastor, se você não fosse pastor, o que você seria? Eu falei, não sei. Porque eu não lembro da minha vida antes do ministério pastoral. Eu não lembro. Eu seria aprendiz de pastor. Eu seria, com certeza, um zelador da igreja,
qualquer coisa relacionada ao ministério, porque parece que eu não consigo me ver fora daquilo que eu entendi em Deus como uma convicção no meu chamado. Então tem gente que às vezes fala para mim a respeito do ministério pastoral, de peso do ministério pastoral, e nós vamos falar isso mais para frente, mas eu nunca consegui sentir um peso pelo ministério pastoral, porque tudo que eu faço com prazer por entender a minha vocação e meu chamado em Deus. Amém. É bom. E aí entra muito aquilo que você falou, né, pastor, a respeito da preparação do pastor. Porque não adianta eu levantar a mão e falar, eu quero ser pastor. Ah, beleza, é o primeiro passo. Identificar em Deus esse chamado, né? E buscar conselhos, porque tem gente que vem, pastor, como que eu identifico o meu chamado? A primeira coisa é você perguntar para quem está de fora. Porque nem sempre o que eu quero é aquilo que Deus tem para mim. Né? Às vezes eu me enxergo como pastor, mas não é isso que Deus quer. E um dos fatores também, pastor, nessa questão aí você se define ou você começa a se definir como pastor a partir do momento em que as pessoas, né, vamos dizer assim, as ovelhas te identificam como pastor. Às vezes você não tem a vocação, não tem a vontade, não tem nada disso. Mas a forma de você agir, o pastoreio ele está intrínseco. Ele faz parte do seu, né, da sua alma. Você não precisa querer ser, você flui. Ele flui. Eu chego a dizer que a formação do pastor não está totalmente ligada à teologia, está muito mais ligada a algo que está nele já. E às vezes a pessoa começa a ser identificado e as pessoas na igreja ou na comunidade ou na reunião onde ele está participando, seja um grupo familiar, uma célula, começam a chamá-lo de pastor. Quando ele não é, quando ele não deseja ser ou não está sendo, mas as pessoas já vê esse pastoreio nascendo ali, está brotando, está latente para todas as pessoas. E nós, nesse momento, é que nós precisamos ter esse feeling pessoal. Sou ou não sou? Devo ser ou não devo ser? Qual é o recurso que eu devo buscar para, vamos colocar assim, melhorar essa característica ou fazer com que ela de fato aconteça? E se eu tenho chamado, então pronto, esse é o primeiro passo. Identifiquei que eu tenho um chamado, que Deus me chamou para isso. Bom, agora eu preciso me preparar para isso. Né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa muito estudiosa, um cara muito intelectual, ele me chamou no canto da igreja e ele falou assim, pastor, eu percebi na igreja na época que eu pastoreava, mas eu era auxiliar, mas tinha 30 pastores a igreja, e ele disse assim, eu percebi que alguns pastores aqui não têm nenhum estudo, faculdade de teologia, curso de teologia, não tem nada. E o que você acha disso? E antes que eu respondesse, ele já respondeu. Ele falou assim, porque eu não entregaria a minha filha aos cuidados de um médico que não se formou. Eu não entregaria o meu carro na mão de um mecânico que não se preparou. E por que eu tenho que entregar minha vida emocional, espiritual, na mão de uma pessoa que não sabe muitas vezes o que está falando, que está indo por um achismo? E aquilo me acendeu uma luz, né? E a respeito disso, muitas pessoas falam assim, para ser pastor eu só preciso da Bíblia. Sim, de fato. E de um chamado. E ter o chamado. Eu tenho um chamado, pego a Bíblia e o Espírito Santo vai me revelar. Hoje minha filha foi fazer uma prova, ela tem 9 anos, 8 anos, né? Vai fazer 9 agora, e ela foi fazer uma prova. Né? Ela está na semana de provas dela, e eu e minha esposa levamos ela para a escola hoje. Falei, filha, quando você chegar na classe, nós oramos com ela no trajeto, mas quando você chegar na classe, a hora que pegar a prova, fala assim, Espírito Santo, me faça lembrar o que eu estudei. E o que a gente ensina para ela? O Espírito Santo não vai te lembrar aquilo que você não estudou. Né? E o ministério pastoral não é tão diferente. As pessoas acham que eu tenho o Espírito Santo, pum, abri a Bíblia e começa a pregar um monte de coisas que não tem contexto, que usam como pretexto. Sim. Então é muito importante a gente se preparar. A formação ela é primordial. Eu digo que algumas pessoas que não se formaram, mas viveram experiências porque andaram com pessoas, com outros pastores experientes. Então,
aprendeu, estudou a Bíblia, leu a Bíblia várias vezes, tem um dom, né? Mas eu já vi também muitos abusos por conta disso, que o Espírito Santo está me revelando, Deus me revelou, hoje eu estou pregando isso. E a pessoa se empodera em Deus, né? Sim, ele vive como se fosse um dependente, não que nós não somos dependentes de Deus, nós somos de fato dependentes de Deus, mas ele coloca, vamos dizer assim, uma vida relaxada na dependência de Deus. E não é isso, né? Numa ocasião, eu convidei um pastor para pregar na nossa igreja e estávamos conversando ali na chegada, na porta, falando sobre sermões, preparação e tudo mais, e ele falando para mim que ele não preparava um sermão, Deus revelava na hora. Ele falava, eu estou aqui para pregar ainda e não sei ainda o que eu vou pregar durante o louvor. E você, como pastor da igreja, dá um medo terrível, não dá? Deus vai me revelar. Na hora eu fiquei, meu Deus do céu, né? O que vai dar aí, né? E realmente não deu certo, né? Aquela pregação naquele dia não foi tão contundente, vamos dizer assim, tão espiritual como deveria ser, né? Então, essa preparação teológica e a preparação também de uma ministração que você vai fazer, ela é de extrema importância. O pastor, o ministro, o evangelista, o missionário, ele não pode colocar toda a responsabilidade daquilo que ele vai fazer para o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo vai estar lá, vai. O Espírito Santo vai capacitar, vai. O Espírito Santo vai fazer, vai. E ele vai fazer o quê? Então, o que ele fez para que o Espírito Santo, né, reforce? Eu só abro a boca. A gente não é robô de Deus. Não. Eu não creio dessa forma. Eu creio que nós devemos ter um tempo de oração. Sim, nós temos que ter um tempo de preparação daquilo que nós vamos fazer. Temos que ter temor por aquilo que nós vamos fazer. Em todas, eu pastoreei 2 igrejas por 25 anos e em todos os sermões que eu ministrei nas igrejas, antes da ministração, nos minutos antes, ou uma hora antes, às vezes até um dia antes, de acordo com aquilo que você vai ministrar, ou do que aquilo que você está recebendo ali para passar para a igreja, dá aquele frio na barriga, dá aquele tremor, dá aquela inicial insegurança, né? Até a gente chegar lá. Quando você chega lá e sobe no púlpito, recebe uma oração do irmão que está te passando o microfone, aí aquilo tudo cai por terra, desaparece, o frio da barriga some, e a sua responsabilidade daquilo que você preparou, você vai expor. Dizem que o pregador da palavra, ele tem que ter a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra. Ele precisa ser um cara atualizado, um cara que sabe o que está acontecendo. Né? Não é só, eu abro a Bíblia e Deus vai me usar para falar. E nós não podemos, dessa forma, correr o risco de ficar pregando o passado. Porque, vamos colocar assim, as pregações, ela tem várias modalidades. Uma pregação expositiva, uma pregação textual, uma contextual. Né? Então, tem as formatações de uma pregação. Mas nós estamos no século XXI e nós estamos pregando palavras que foram vividas, faladas no século I, ou no século 0, né? Porque não existia o século I antes de Cristo, né? E por muitas vezes nós vamos ministrar textos que são lá do Antigo Testamento, lá de Gênesis, lá de Êxodo, de 4, de 6 mil anos atrás. Agora, nós não podemos ministrar isso hoje contextualizando com aquele tempo. Não, nós temos que trazer aquilo que aconteceu lá, né? Nós temos que fazer essa exegese, né? Para trazer para os dias de hoje. E para os dias de hoje eu preciso estar antenado no que está acontecendo. Qual é a tônica, ou qual é a vibe social? O que é que está pegando, né? O que está pegando em junho de 2024 em Mogi das Cruzes? E aí, então, nós captarmos na palavra, nas Sagradas Escrituras, né? Textos, palavras, né? Principalmente palavras do Senhor Jesus, para trazer aqui e mostrar para essas pessoas que estão vivendo num contexto social fora da vontade de Deus,
para inseri-los dentro da vontade de Deus, para trazê-los de forma que eles venham se converter. Porque o ministério pastoral é cheio de desafios. O primeiro desafio, eu acredito que depois do exercício do ministério é isso. Você é uma voz de guia para as pessoas, né? E é o que eu sempre falo, eu não sei quem está sentado, não sei quem vai estar sentado no próximo culto na plateia. Pode ter uma pessoa simples, mas pode ter uma pessoa muito culta. E nós falamos a público, nivelando eles todos, né, dentro daquilo que a gente entende que é a pregação da palavra. Mas eu preciso pregar como se a pessoa mais simples fosse entender, mas eu preciso pregar tão complexo como se aquele pessoa muito estudiosa fosse entender. Ou seja, isso é um desafio do ministério pastoral. Você trazer uma palavra que seja de fácil entendimento, tanto para o simples, como para aquela pessoa que tem doutorados, MBA, e eles entendam que você está falando de uma verdade. Você não está falando de um achômetro, de um achismo. Né? E esse é um desafio do ministério pastoral. Por isso nós precisamos estar preparados teologicamente também, né? Justamente por essa contextualização aí de vocês ter lá uma pessoa muito simples e um MBA ali. E na mesma plateia, né? No mesmo lugar, né? É muito difícil. E aí nós temos ainda um outro risco ou uma outra situação. Normalmente, quando nós terminamos uma ministração na igreja, logo após, podemos ser abordados por aquelas pessoas que querem entender mais ou não entenderam nada. E aí vem as perguntas. E quantas já vieram assim que te coloca numa Isso, situação... te coloca numa saia justa. Ele vem e te faz aquela pergunta que ele já tem uma resposta, ele já estudou essa resposta, mas ele vem para nós, como pastores, e te faz a pergunta. Nós precisamos... Não necessitamos estar atualizados com o mundo, com a filosofia, mas nós precisamos estar atualizados com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras, para que a nossa resposta ela não saia remendada na Bíblia, ela saia inteira. É o que acontece, aquelas pessoas que pregam, falam, não, porque beber é pecado. Aí acaba o culto, a pessoa que bebe, ela vai chegar, pastor, legal, cara, amei o que você falou. Mas será que o senhor poderia me dar o texto bíblico onde beber é pecado? Aí o pastor fica, não, irmão, tá lá na Bíblia. Tá na Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia toda que você acha. Ah, não, mas a bebida destrói o corpo. Ah, beleza, é a Coca-Cola não. E aí, como que você responde? Né? Aí fica, não, mas tá lá na Bíblia. Ah, pastor, não pode jogar bingo. Não, o senhor falou na pregação que eu não posso jogar bingo, que eu não posso jogar na loteria. Ah, por quê? Não, porque tá lá na Bíblia. Não, mas tá lá na Bíblia onde? Ah, tá lá. Eu sei que tá, eu me lembro que tá lá de Gênesis até Apocalipse. Tá ali no meio do caminho. O jeitinho você acha. Eu me lembro que um dia eu fui pregar numa igreja, foi lá na igreja de Bertioga, e foi no meio da pandemia, um pouco depois da pandemia, mas ainda tinha muita gente de máscara. Então, de máscara, a gente só enxergava o olho das pessoas, né? E aí eu fui pregar, só que a igreja estava meio escura, beleza. Tinha uma pessoa lá no meio da igreja que estava me incomodando. Eu pregando e olhava para aquela pessoa e falei, puxa, aquela pessoa, eu lembro dele de algum lugar. Esses olhos não me são estranhos. Beleza, acabei de pregar. E no meio da pregação, eu falei sobre o amor, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas, o amor filéu, o amor ágape, tal. Aí falei sobre essas palavras, beleza, desci do altar. Aí ele veio, essa pessoa que eu tanto olhei na pregação e sabia que eu conhecia de algum lugar, ele tira a máscara e fala, ô pastor, que saudades. Era um pastor que eu não via há alguns anos. Ele falou, pastor, poxa, que alegria de ver você pregar. Ah, tal. Enfim, hoje ele é professor de línguas na USP. E ele falou assim, pastor, não quero te corrigir, mas só queria... Você falou a palavra ágape, e não é ágape, a pronúncia da palavra. E eu não me lembro a pronúncia que ele usou, bem contextualizada e perfeita. Eu falei, nossa, pastor, que bonito. Ele falou, não estou te corrigindo, só estou acrescentando informação. Mas naquela hora eu falei assim, meu Deus. Eu usei a palavra, porque no grego. E tinha um professor de grego, de hebraico e de aramaico, da USP, sentado. Eu falei assim, pastor... Ficou vermelho na hora. Ele virou as costas, eu fiquei, gente, que responsabilidade. Porque eu poderia estar falando um monte de groselha ali, e da maneira que ele me abordou, brincando, me ensinando a pronúncia correta, e até ele falou que vai me dar, eu preciso cobrar ele,
que vai me dar um curso na USP de 6 meses de pronúncia. Pronúncias linguísticas. Aí eu falei assim, nossa, deve estar ruim minha pronúncia no grego, né? Então, você vê que a importância... Mas você não sabe quem está sentado ali. A importância de você estar preparado, pelo menos, né, preparados biblicamente. Né? Porque, como pastor, nós não temos responsabilidade de, em outras línguas, digamos assim, em outras matérias. Saber expressar direito no outro idioma, né? A gente erra. Não temos essa responsabilidade. Agora, a nossa responsabilidade com a palavra, com o contexto da Bíblia, ele é de extrema importância para que a gente não só não passe um vexame, né? Mas atenda a necessidade do interlocutor. Porque ele vem e faz uma pergunta naquilo que ele ouviu num sermão ou até numa roda de conversas nossas, ele vem e nos faz uma pergunta e ele só vai ficar satisfeito se ele tiver uma resposta adequada à pergunta dele. Esses dias eu vi um podcast do Hernan Dias Lopes, e é muito conhecido no Brasil, né, um estudioso da palavra, mas fizeram uma pergunta para ele e ele não soube responder. E ele disse assim, olha, eu não sei responder agora, mas eu prometo que eu vou estudar e eu te respondo. Ou seja, não sei tudo. Não é porque eu sou pastor que eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Interessante, né? Isso que você me fala, que lá no início da igreja, nós fomos fazer um seminário com o pastor Rousseau Shedd, lá na Vila Olímpia, na igreja do pastor Ricardo Gondim, que na época estava... o pastor Rousseau Shedd estava ministrando lá um seminário chamado Expondo a Palavra. Então foi uma semana de ministrações, né? E durante o intervalo do seminário, ele deixava uma caixinha sobre a mesa lá e na hora do café ele falava para nós, olha, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, anota num papelzinho, deixa uma caneta, né? Papéis lá, deixa na caixinha, eu vou ver durante o intervalo, depois eu vou responder. E na época eu tinha uma dúvida, né, sobre um texto, eu tenho até hoje essa dúvida, né? Sobre um texto lá de Mateus, lá no final, acho que Mateus 28, 50 e alguma coisa, que quando Jesus morre na cruz. Então, naquele momento, o texto diz ali que houve tremor de terra, que às 3 horas da tarde escureceu, relâmpagos, trovões, a terra tremeu, e que muitos saíram dos sepulcros e se apresentaram na cidade, né? Que muitas pessoas saíram, se levantaram da sepultura e se apresentaram na cidade. E eu fiz essa pergunta para o pastor Rousseau Shedd, né? Como que se deu aquilo? Porque se houve ali ressurreição daquelas pessoas de saírem das sepulturas e aparecerem na cidade, quando eles apareceram, por exemplo, eu estou lá na cidade, estou lá na pracinha, tomando um ar lá, debaixo da sombra de uma árvore, daqui a pouco chega o meu avô que morreu há 40 anos atrás, né? Misericórdia, fantasma. Como é que ficou essa situação? Depois disso, essas pessoas apareceram e desapareceram, né? Ou apareceram e continuaram vivas? Qual é o desfecho final desse versículo, né? E aí eu vi o pastor Shedd pegou essa pergunta e era a minha pergunta, mas a gente nem se identificou por isso. E ele leu a pergunta e ele disse, olha irmão, sabe quem fez a pergunta aqui? Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Aliás, eu já participei de alguns debates com outros teólogos e a gente não chegou a uma conclusão de como foi o desfecho final disso. O que aconteceu com esses mortos que ressurgiram, apareceram aos seus e, né, não tem uma... Aí ele até falou algo interessante, mas fica tranquilo, porque existem algumas situações como essa, mas que não nos tira do foco da salvação em Cristo Jesus e dos outros textos que nos conduzem ao céu. Né? Mas ele não teve uma resposta. Né? Mas é um desafio o ministério pastoral. Mas aí a humildade, aí são momentos que nós temos que exercer, o pastor tem que exercer a humildade. Né? Quando não sabe, não fala
Não fala pelos cotovelos. Eu vou inventar alguma coisa aqui só para a pessoa levar uma resposta pronta embora. Por exemplo, o pastor Rousseau Shedd era um referencial, enquanto vivo, ele foi um referencial ali, teológico no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, né? E ele poderia ter mascarado aquela pergunta, dado uma resposta meio mais ou menos equilibrada ali, eu ia aceitar. Né? Lógico. Quem tá Vindo falando, dele, né? Quem está falando é o pastor Rousseau Shedd, amém, né? Mas o que me impactou bastante nesse seminário foi isso, foi a humildade dele, né? Um ícone teológico, dizer, olha, eu não tenho uma resposta para isso. Quer dizer, não tentou enrolar, não tentou sair por cima, não, saiu por baixo, eu não tenho, e não é relevante, né? Não seria relevante esse assunto nós discutirmos ele, porque não tem, ninguém tem. Então, ficamos desse tamanho. Isso, nós precisamos ter esse feeling de quando, até mesmo uma questão até mais fácil, mas se eu não tenho uma resposta exata, melhor eu não responder. Espera aí, eu vou analisar. Por isso que é bom o pastor estar preparado, né? Porque a gente não sabe quem vai nos fazer certas perguntas. Não é? É uma questão. E agora um outro assunto, pastor, mas a gente continuando, lógico, dentro de todo esse assunto, que é os desafios do ministério pastoral. Né? Estudar é um desafio, se preparar, estar pronto todos os dias, né, para ministrar uma palavra, ministrar ao coração de uma pessoa que passa por uma situação difícil, porque o pastor nunca ele pode dar a sentença final de uma decisão. Né? Eu sempre falo que tem gente que fala para mim, pastor, o que você acha? Fala, o que eu acho é isso. O que Deus quer é isso. Agora a decisão final é sua. Eu não posso pegar na tua mão e fazer com que você assine um documento, eu não posso fazer com que você tome a decisão. É um desafio. Mas nós vemos também o ministério pastoral como algo pesado para algumas pessoas. Né? Quantas pessoas eu vejo que dizendo que o ministério pastoral é um peso. Eu vou falar a partir da minha vida. Eu tenho desafios diários no ministério pastoral, mas eu nunca disse que o ministério pastoral para mim é um peso. Para mim o ministério pastoral é leve, porque eu entendi o propósito de Deus dentro do contexto que Deus me chamou. Né? E eu sou grato ao Senhor todos os dias por Ele confiar a mim uma partícula da sua obra. Né? Eu entendo que quando Deus me chamou, Ele falou para mim assim, tu me amas, Alexandre? Então vai apacentar as minhas ovelhas. Mas nós vemos muitos pastores hoje abandonando o ministério, abandonando família, tendo burnout, pastores com problemas financeiros, pastores com problema com pessoas relacionais, né? Pastor que não conversa com pastor que é mal falado na cidade, mal falado na internet, é mal falado por não dar bom testemunho. Há muitos desafios do ministério pastoral, sabendo que nós carregamos, né, um sininho que faz com que ovelhas sejam conduzidas a partir do nosso exemplo, né? O apóstolo Paulo disse, eu de meus imitadores, pois eu imito a Cristo. Há uma responsabilidade grande no ministério pastoral, em saber que nós temos que imitar a Cristo para que a imagem de Cristo seja refletida a partir da nossa fala, das nossas ações. Né? Quantos desafios há no ministério pastoral, né? Misericórdia. Eu vejo assim, já vi bastante isso. Eu passei por algumas situações difíceis no ministério pastoral, mesmo em função de trabalho secular, que eu sempre estava, em função de desafios de enfermidade em casa, desafio com filhos, com uma série de situações. Então nós passamos por muitas situações difíceis, sim. Mas isso que você acaba de dizer, de falar, é um peso, eu nunca senti um peso. Eu senti dificuldade. Né? Talvez o peso da responsabilidade. Né? O peso de ser de responsável, por exemplo. Eu cheguei a ir para o púlpito com 39, 40 de febre. Eu fui púlpito com crise de pânico. Então era uma síndrome do pânico. Mas aquilo para mim não foi peso, aquilo foi responsabilidade. Eu não tinha outra pessoa naquele momento. Eu passei mal, fiquei mal muito próximo do momento da pregação. Você pedir ou jogar essa responsabilidade no outro? Não, eu vou. Deus me sustentou ali. Então, e vejo também, principalmente nas questões financeiras, moral, né, que acontece bastante isso, né? Esses distúrbios, né, que acontecem no meio pastoral.
A impressão, eu posso estar enganado, a impressão que eu tenho é essa pessoa, ela não tinha um chamado, ela não tinha uma vocação, ela quis ser e foi e não deu certo. Porque ela não teve sustentação, vamos colocar, psicológica, emocional, para suportar algo que ela já devia esperar. Uma vez me perguntaram, e há pouco tempo me perguntaram assim, pastor, já pensou em desistir? Eu falei assim, algumas. Mas foram pensamentos muito rápidos que passaram na minha mente, mas nunca, isso eu falo categoricamente, nunca eu pensei em desistir do meu chamado pastoral por causa da igreja. Sempre por causa de pessoas. Nunca eu pensei em desistir por causa da movimentação pastoral, do ofício pastoral, do chamado de Deus na minha vida. Todas as vezes que eu pensei em desistir, mas também digo muito claro que foram fração de segundos, né? Aqueles pensamentos que a gente pensa, pô, será que vale a pena? Né? Quantas vezes, né? A minha filha fica às vezes dormindo no chão da igreja, no banco da igreja, nas cadeiras da igreja, enquanto eu estou ministrando com uma pessoa até altas horas da madrugada, e no dia seguinte ou uma semana depois a pessoa vem e fala, pastor, muito obrigado, tchau, estou indo para outra igreja. Não, o que você falou foi bom, mas não... Encontrei um pasto melhor. Né? Aí você olha para o seu filho e fala assim, poxa, minha filha ficou até 1h da manhã aqui na igreja, dormindo num colchãozinho para eu poder ministrar com essa pessoa, e no outro dia a pessoa vira as costas e vai embora. E aí, por decepcionar-se com pessoas, às vezes a gente fala, pô, será que vale a pena? Mas tem uma frase que eu ouvi do Douglas Gonçalves que eu acho muito interessante, que ele fala assim, só convicção te sustenta nos dias maus. Então é a convicção do chamado, daquilo que Deus tem para a minha vida como pastor, que me faz suportar nos dias maus. Verdade. Então, assim, em algum momento eu já pensei em desistir? Em algum não, em alguns momentos. Mas é aquele momento que a gente para, vai orar e fala, Deus... e aí a nossa humanidade, né, começa, será que vale a pena? Olha a minha família, às vezes eu tenho que deixar minha filha, tenho que deixar minha esposa, para estar ministrando com pessoas que não me valorizam, que não valorizam o tempo que eu estou doando para elas, porque elas acham que, na verdade, aí entra agora um conceito, que as pessoas acham que o pastor tem obrigação. Ah, você é meu pastor, então você tem obrigação. A me ouvir. E principalmente pastor que vive integral na obra, né? E eu vivo muito isso, que tem gente que acha que dízimo de ovelha é salário de pastor. Ah, sou eu que pago o teu salário. Eu que sustento. Sou eu que te sustento. Oh, infeliz coitado que pensa assim, né? Porque eu posso aqui passar a noite, o dia e tardes contando do sustento de Deus na minha vida. Mas é só a convicção que nos faz suportar os dias maus, né? Todo esse peso, acho que todos nós passamos por essas situações, né? Eu 25 anos ministrando, né, trabalhando com 2 igrejas, tive altos e baixos, esses momentos assim, não, vou largar para lá, não estava lá em São Paulo, estava em Guararema, agora está em Guararema, vai para São Paulo e vice-versa. E conciliar o trabalho. E conciliar, trabalhando, trabalho secular, tudo. Chega um momento que vamos colocar, no período útil isso não aconteceu. Uhum. Mas tem o período do pastor que começa a se tornar inútil. Uhum. E aí eu quero colocar como é que um pastor se torna inútil? Ele fica velho. Né? As grandes denominações, o pastor chega nos 62, 65, ele é jubilado. Esses dias um jovem disse para mim, pastor, o post que você fez lá não está muito moderno. Está antigo. Então o pastor ele é jubilado, ele fica como auxiliar, ele vai ser conselheiro da igreja, ele sai vamos dizer, aquele peso espiritual pastoral da responsabilidade dele, né? E chegou o momento que eu vivi isso. Então eu transicionei a igreja em São Paulo e fiquei só em Guararema, mudei para Guararema, trabalhei em Guararema por mais 15 anos ali só, morando e estava morando e trabalhando nas duas, mas chegou um momento que eu transicionei a igreja de São Paulo. Agora, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, né? Foi-me necessário fazer uma transição da igreja de Guararema também. Passamos por momentos de saúde, de idade. Eu tenho 68 anos, né? Então, a idade chegou, aí aconteceu uma série de problemas de saúde, de familiares e tudo mais.
Eu achei que por bem que você precisa entender o momento seu. Ah, estava difícil de ser pastor? Não, não estava. Ah, tinha um peso ser pastor? Também não. Mas a logística, né, a sua saúde, a sua movimentação, ela requer uma substituição. Né? Você não é insubstituível. Eu não vou, né, pregar até o último dia da minha vida ali no púlpito e sempre. Não. Então, nós tomamos uma posição debaixo de oração, de muita decisão, eu e minha esposa, e transicionamos a igreja para um outro pastor, jovem, de 40 anos, né? Falou, até 68 você tem 28 anos pela frente, então dá. Né? Dá para levar bem até lá. Boa sorte, Deus te abençoe. E eu estou junto com você, né? Estamos juntos aí. Então, mas em nenhum momento eu senti esse peso de que, não, ser pastor é um peso. Não. Vontade de desistir, teve algumas vezes? Claro que teve. Né? Por muitas vezes eu saía de São Paulo, eu morava em São Paulo, vinha pregar em Guararema sozinho. A minha esposa ficava com a igreja de São Paulo, meus filhos, né? E eu fazia o culto aqui com o pessoal daqui de Guararema e depois voltava, às vezes chovendo, porque né, mês de dezembro, janeiro chove muito. Aí chegava em casa, estava todo o pessoal lá, os filhos, né, com as suas esposas, alguns membros da igreja, já tinham pedido a pizza, já tinham comido e tinha um pedacinho gelado meu lá, porque eu cheguei 2 horas depois, né? E por muitas vezes eu olhava e falava, mas eu não preciso disso, eu vou largar isso para lá, né? Então dá aquele momento que você pensa isso, mas é muito rápido. Então você, meia hora depois, você deita e fala, não, peraí, né? Eu tenho um chamado para aquele povo, para aquela... Porque o pastor tem a responsabilidade sobre o cuidado pastoral das ovelhas, né? A gente tem essa responsabilidade de conduzi-los segundo a palavra de Deus. Né? O que eu sempre falo da responsabilidade pastoral é da gente cuidar de pessoas, e eu sempre digo isso. Eu falo assim, que eu prefiro cuidar de você hoje do que fazer o seu velório amanhã. Então, essa é a minha responsabilidade, é minimizar os seus problemas, seja no casamento. Tem gente que chega para nós, né, para conversar, o casamento já foi para o beleléu. Quando a gente chega, não tem mais o que fazer. Aí a gente fala, por que não veio procurar antes? Né? Há essa responsabilidade de conduzi-lo segundo a palavra de Deus, no casamento, na vida profissional. É lógico que o pastor não entende de todos os assuntos, né? Tem coisas que eu não entendo. Tem gente que vem me perguntar de assunto financeiro ou algum assunto na área profissional, eu falo, eu vou buscar ajuda de alguém que seja mais habilitado do que eu nessa área. E eu trago essa pessoa para junto comigo, né? Tá ali junto naquele aconselhamento, poder aconselhá-los da melhor maneira. Mas o pastor também precisa ser cuidado. Esse é um fator, vamos colocar assim, preponderante no dia de hoje. Porque nós temos, nos dias de hoje, eu percebo que houve uma expansão da igreja, uma expansão de denominações, né? Igrejas de números, milhares de nomes, né? que foram se desligando de suas matrizes e foram, né, abrindo. Então, cada rua da cidade de Mogi hoje praticamente tem um ponto de pregação, uma igreja, tem algo acontecendo ali em nome de Jesus, né? E muitos pastores são os pastores individualistas, individuais, né? Caminham sozinhos. Caminham sozinhos, ele não tem uma cobertura, ele não tem uma... Ele se desligou de uma matriz assembleiana, presbiteriana, batista, ou de uma denominação grande, e abriu ali o ponto de pregação, a igreja dele, e hoje ele está debaixo de uma autoridade pessoal. Tem pessoas até se auto-ungindo, né? Fazendo a sua auto-unção pastoral para abrir uma igreja. Isso tem um risco, eu vejo assim um risco espiritual, emocional e até um risco familiar, né? Você se expõe. Você se expõe sozinho, desnecessariamente. Então, eu vejo que nós pastores, sempre temos essa necessidade, né, pastor, de estar debaixo de uma outra autoridade, uma autoridade superior, que nos dê uma orientação no momento em que nós precisamos, de fato, decidir algumas coisas. Porque, como pastor, nós temos o rebanho, as ovelhas que nós cuidamos, aquelas pessoas que estão ali
nos seguindo. Nós buscarmos um conselho no rebanho não é lógico, né? Não é lógico, não é bom nem para o rebanho, nem para o pastor. Não, vamos sentar aqui, vamos pegar uns 4 ou 5 e buscar. Não há como dizer, há uma inversão de autoridade aí, né? Aí essas pessoas não têm autoridade sobre nossas vidas. E então, assim, os membros da igreja não são bobo. Não. É mais ou menos assim, pastor, beleza, você cuida de mim, mas quem cuida de você? Né? Então, quem é o seu mentor espiritual? Quem é o seu mentor, né? Quem é o seu pastor, quem ora com você, quem cuida de você? Onde é que você descarrega as suas necessidades de conselho? Uma coisa que no início do meu ministério eu tive a síndrome do pânico, que o ministério que eu estava sofreu uma queda, né? Até ajustar tudo, eu fiquei 1 ano e meio que sozinho, pastoreando a igreja sozinho, e nesse momento eu tive síndrome do pânico. E quando eu fui no psiquiatra para saber a questão da síndrome do pânico e tal, ele me falou assim, mas quem cuida de você? Um psiquiatra, não um cristão. Sim. E ele disse assim, porque os padres têm um psicólogo que os acompanham desde o primeiro ano de seminário. Mas eu vejo que muitos pastores não têm. Não tem. Os pastores, eles se isolam demais. Isso um psiquiatra, não um cristão, me deu esse conselho. Procure um pastor para que você se aconselhe com ele. Na época eu tinha pastor, só que eu estava muito distante devido ao problema que estava no ministério. Hoje, eu tenho um pastor que fala ao meu coração. Então, eu sento para ouvi-lo, sento para ouvir ele pregar. Uma vez por mês tem uma mesa que ele senta com todos filhos espirituais, aqueles a quem ele cuida, e para ministrar uma palavra, para ministrar o coração. E fora isso, sempre que eu tenho uma dúvida, ainda que seja pequena, de uma decisão para tomar, eu sempre busco conselho nele. Por que eu busco conselho nele? Porque eu preciso de um respaldo para não me tornar um tirano, aquela pessoa que toma decisões isoladas sozinho. Então eu busco nele um respaldo, não porque eu tenho que pedir, as pessoas têm um entendimento muito errado a respeito de paternidade espiritual ou de cuidado espiritual. Tudo eu preciso pedir para o meu líder, para o meu mentor? Não, claro que não. Mas tem algumas coisas que são proteção, tem algumas coisas que são segurança. Quando eu fui comprar meu carro, eu comprei uma vez um carro da Toyota, eu nunca tinha comprado um carro da Toyota. Eu liguei para meu pai, né? Meu pai mesmo, né? Não meu pai espiritual. Por quê? Porque meu pai gosta de carros. Então eu liguei para ele e falei assim, tô comprando um carro da Toyota, o que você acha? E pode comprar de olho fechado, porque eu falei a marca do carro, esse carro é assim, é assim. Ou seja, eu busquei conselho em quem fala o meu coração, que é o meu padrasto, né, meu pai, e que entende do assunto. E o meu pai espiritual, o meu pastor, é a mesma coisa. Tem assuntos que às vezes eu tenho que tomar, umas decisões que tenho que tomar na igreja, que se eu tomar sozinho, pode parecer até tirania. Tudo ele decide sozinho. Então, às vezes eu ligo para ele e falo, o que o senhor acha, apóstolo, né, o apóstolo Cristiano, o que o senhor acha? Ele fala, e aí teve um dia que eu liguei para ele decidido, não, tô certo. Vou fazer. Mandei o recado para ele e ele falou assim, se eu fosse você, não faria. A hora que eu desliguei o telefone, a minha esposa começou a rir. Eu falei, o que você tá rindo? Ela falou assim, bem feito. Tá vendo? Bem feito no bom sentido, até ela rindo. Ela falou assim, tá vendo? Viu como é bom você ter perguntado? Porque você ia tomar uma decisão que você achou que estava certo. Mas... E aí depois eu fui ver lá na frente que foi a proteção. O não dele não foi proibitivo. O não dele foi protetivo. Eu não acho legal. Paternidade. Mas é o que ele falou, a decisão é sua. O contexto que você está vivendo aí na sua igreja é seu. Eu faria diferente. E aí, na hora eu fiquei bravo porque eu estava certo de que o que eu ia fazer estava certo. Mas depois eu vi que se eu tivesse feito, teria dado errado. Então, é muito importante, né? Você ter alguém que fala ao teu coração, o pastor ter alguém com quem ele vai desabafar, que ele vai abrir o coração. A mentoria ela é necessária em todas as nossas áreas da nossa vida, independente até de sermos pastores. Né? Eu vivi uma experiência aqui, eu vim do interior do Paraná para São Paulo com 21 anos e não tinha ninguém aqui conhecido. Deixei meus pais lá e vim para cá. Vim morar numa pensão, fui trabalhar numa multinacional e naquele período, eu trabalhei 20 anos nesse lugar, muitas coisas que eu desenvolvi na minha vida foi debaixo de mentorias de meus chefes, né? De pessoas que
eu consultava. Vou comprar um terreno, o que você acha? Esse bairro, né, eu quero construir uma casa. Não, lá não, vem cá. Lá. É aquilo que você falou agora, vou comprar um carro agora, né? Estou vendo esse carro. Então eu sempre consultava, tinham dois colegas de trabalho que eram superiores hierarquicamente também a mim, mas eram, para mim, meus mentores, meus pais ali, né? Meus patronos, vamos dizer assim. Todas as vezes que eu ia comprar alguma coisa, fazer um negócio, tomar uma decisão, até mesmo dentro da empresa, tomar alguma decisão, que eu acabei exercendo níveis de chefia, então eu consultava eles, ia lá e falava, vou fazer isso, assim, o que você acha, né? E sempre deu certo isso, porque muitas vezes eles falavam, não faça que vai dar zica. Isso é proteção, né? Lá não falava vai dar errado, vai dar zica, então você não fazia. E no meio pastoral também foi assim, eu vivi debaixo de uma submissão pastoral, de uma orientação pastoral, por um bom tempo, depois caminhei um tempo sozinho, não foi bom, né? Então vivemos essa experiência e essa necessidade, de fato. E hoje a gente vive o tempo de, assim, eu encontro muitas pessoas, muitos pastores que caminham sozinhos. E é um risco. E é um risco. É um perigo para o casamento, é um perigo para a família, é um perigo para a igreja e é um perigo para a vida dele. Né? E para a gente já estar quase encerrando, falei que passa rápido. Passou muito rápido. O Gilson já está ali, 40, 50, agora já está assim. Para, né? Mas para a gente encerrar, eu queria falar a respeito desse relacionamento do pastor com outros ministérios. Né? É muito importante a gente se relacionar com outros ministérios, com outras igrejas. Né? Isso é saudável, mas para encerrar mesmo, o pastor tem que ter uma vida devocional. Sem oração, né? Porque a urgência faz com que a gente não ore, não lê a Bíblia e a gente faça as coisas por repetição. Por repetição, por experiência, porque já sabe fazer. E essa necessidade do tempo de oração, do tempo de joelho. Né? Seja qual tempo for, mas o teu tempo de joelho. Você tem um tempo de joelho todo dia? Você tem um tempo de falar com o Espírito Santo todo dia, de pedir direcionamento, de pedir unção naquilo. Porque tem pastor que lê a Bíblia só para preparar a mensagem, né? É bom, também é bom. Seria pior ele preparar mensagens por experiência sem ler, né? Ou pegar do livrinho de sermão pronto, né? Mas eu vejo assim, por exemplo, na nossa leitura diária da Bíblia, eu faço a leitura anual, começo lá todo ano e vamos caminhando a leitura, que nós lemos partes da Bíblia. Eu já li a Bíblia mais de 2 ou 3 vezes, eu não marquei, eu não tenho carocinho de feijão lá de quantas vezes eu li. Mas tem partes da Bíblia que eu estou lendo hoje que eu fico olhando, mas parece que na última vez que eu li não estava escrito esse versículo, essa passagem, eu não a vi na escrita, né? Porque naquele momento que eu li, naquelas épocas passadas, há 10 anos, há 20 anos atrás, não era relevante aquele assunto. E agora ele é relevante na minha vida. Então aquele versículo, e parece que ele salta da página da Bíblia e flutua na nossa frente. E são momentos preciosos porque através dessas, vamos dizer assim, revelações que a gente tem posteriores, ainda que se preparamos aí boas mensagens, né? É interessante que hoje eu estava falando aqui para o pastor antes, né, da gente começar o podcast, que eu estava ouvindo 2 Timóteo capítulo 4, eu coloquei na minha Bíblia no celular e coloquei para ouvir. E Paulo faz uma descrição ali do final já do seu ministério, né, e tal. E eu comecei a chorar porque eu ouvindo a Bíblia parecia que era Paulo falando. E tem uma coisa que Paulo fala que é muito atual e aí cabe muito dentro disso que você falou, pastor, que fala assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não mais escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que lhe agrada os ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E eu acho que nós estamos vivendo, e é mais ou menos isso. Esse texto cabe exatamente para o dia de hoje. Né? As pessoas, elas vêm à igreja, e aí eu quero encerrar já dizendo isso, do desafio pastoral, né?
porque parece que a gente tem que ser melhor a cada dia e não melhor para nós. Parece que a igreja ou as pessoas, elas esperam que a gente seja melhor do que o pastor da internet. Né? Atender a sua necessidade imediata. Ah, pastor, se a minha necessidade não está sendo atendida, o YouTube vai me respaldar em tudo aquilo que eu preciso decidir na minha vida. Né? Nós estamos aqui gravando um podcast e esse podcast é uma mesa pastoral. Você vai ver os assuntos anteriores e posteriores a esse podcast, é um bate-papo pastoral. Como eu disse aqui no começo, eu sou muito tímido, né? Eu disse aqui no outro podcast, eu não sou um apresentador, sou um pastor batendo papo a respeito de alguns assuntos, mas que eu creio que vai ser assuntos relevantes para tocar a vida de pessoas. Amém. Mas as pessoas, elas estão hoje, parece que é atual esse texto de Paulo, elas rejeitam a verdade e elas vão em busca daquilo que lhe agrada os ouvidos. Né? Se preenche a necessidade imediata delas. O pastor local fala para ela que tal coisa é errada, ela fala, beleza, pastor, é a sua opinião. Mas o fulano de tal falou que eu posso fazer. Aí beleza. Só que depois o fruto, você vai ver que não vingou. Né? Então aquilo que ela... Não é condizente com aquilo que ela recebeu, né, de orientação. Aquilo que ela saiu falando que não era bom, na verdade era uma verdade produtiva que traria consequências boas para a vida dela, né? Mas, pastor, eu quero agradecer por esse tempo. Né? Deus abençoe, é um prazer, né, ouvir. Amém. Eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer a você que nos ouviu ou que está nos ouvindo até aqui, né? Porque isso para nós é um privilégio. Uhum. Como pastor é um privilégio que aquilo que nós proclamamos alcance pessoas, alcance corações e prenda a atenção das pessoas de acordo com as Sagradas Escrituras, de acordo com a Bíblia, né? Traduzindo para que o Senhor Jesus está falando através de nós. Então, muito obrigado, valeu. Deus abençoe você que ficou conosco em todo esse podcast. Se pegou metade, volta, assista, compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque é muito importante você saber as necessidades do seu pastor. Assim como também, esses dias eu escrevi um artigo que falava quem cuida do pastor. Porque o pastor cuida de todo mundo, mas quem cuida do pastor? Como nós falamos aqui, o pastor ele é pastoreado por outro pastor, mas eu quero encerrar, talvez, não vou dizer transferindo a responsabilidade, mas dando um alerta para você que tem um pastor. Cuide da vida do seu pastor, cuide da família do seu pastor, cuide da saúde física, mental, espiritual do seu pastor. Mande recado para ele. Obrigado, pastor, pela palavra que o senhor ministrou ontem. Foi muito boa, foi muito bênção para a minha vida. Obrigado porque o senhor passou horas preparando uma mensagem, pensando na minha vida. Mas eu quero dizer uma coisa, e eu falo a partir da minha vida, mas eu acredito que é a fala de muitas pessoas. O ministério pastoral é um ministério prazeroso. Eu tenho prazer em poder tocar a vida de pessoas. Então, seja um pequeno pastor também, agora compartilhando essa palavra com pessoas que você sabe que tem necessidade de ouvir essa palavra, tá bom? Deus abençoe, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Toda quarta-feira nós temos um podcast novo e aqui no canal da Koinonia, quinta-feira, 20 horas, domingo, 10 horas da manhã e 19 horas nós temos cultos ao vivo. Você pode participar conosco, tá bom? Deus abençoe, seja tu uma bênção. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Obrigado.